Pessoal, ontem o dia foi movimentado aqui na Jovem Pan, viu? O vice-presidente Hamilton Mourão foi o convidado de estreia do programa do Augusto Nunes, o Direto ao Ponto. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E uma outra figura do primeiro escalão do governo, o general Augusto Heleno, concedeu uma entrevista aos Pingos nos Is. Nela, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional falou sobre a dificuldade de se fiscalizar as fake news. Bom, esse é um assunto bem caro aqui para a nossa bancada. Vão aquecendo aí, Joel, Adriles, Zé, que depois da reportagem da Luciana Verdolim, eu quero ouvir vocês. Olha, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Augusto Heleno, admitiu ontem que é quase impossível fiscalizar as chamadas fake news. O ministro critica o processo que corre lá no Supremo Tribunal Federal, que investiga os supostos atos antidemocráticos e reclama que todos os investigados são apontados como aliados do presidente Jair Bolsonaro. Assim como o presidente, o ministro apontou que o problema de se combater as tais fake news é que a ação pode esbarrar na liberdade de imprensa. Isso aí é um arroubo de fiscalização, que outras coisas muito mais simples nós não conseguimos fiscalizar. Vamos conseguir fiscalizar fake news, que muitas vezes não se sabe nem a origem, vem de todos os lados. Eu acho que isso tem que ficar por conta daquele que se sentir ofendido, partir para ações judiciais para colocar as coisas no lugar. O general Augusto Heleno ainda reafirmou que a China continua sendo um parceiro importante aqui do Brasil, mas que essa relação é exclusivamente comercial. Mas nós temos restrições ideológicas em relação ao papel da China no mundo. E vamos continuar fiéis às nossas convicções do ponto de vista ideológico e vamos continuar negociando com a China, é nosso parceiro comercial, o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Nos interessa que essa parceria continue, mas, logicamente, guardando a devida distância com relação a essa aproximação. O ministro do GSI rebateu também críticas à visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a Roraima. Segundo ele, os norte-americanos doaram recursos para a manutenção do projeto Acolhida e o ministro garantiu que não há risco de qualquer tipo de conflito armado com a Venezuela. De Brasília, Luciana Verdolim. Muito bem, vamos debater então esse tema. Ô Zé, deixa eu começar por você. Eu queria te perguntar sobre a sua opinião. Você acha que é preferível a gente conviver com as fake news, combatendo, né, confrontando as fake news, do que conviver com a censura? Eu discordo dessa ideia de que fake news foi inventada agora. A gente convive com fake news desde que mundo era mundo. Eu me lembro, na cidade do interior, lá em Medina, que se mandava carta anônima e colocava debaixo de porta, na porta das casas, quer dizer, e com fake news. Aí depois os jornais, antes das eleições, alguns jornais eram escritos e distribuídos nas paradas de ônibus, ou seja, fake news sempre aconteceu. Agora, com o advento da internet, é que elas acabaram atingindo mais gente e vai muito mais rápido. Mas o desmentido também vai na mesma direção, ou seja, muito mais rápido também. O general Augusto Heleno, olha, foi uma entrevista muito boa, Paulo, porque tradicionalmente a inteligência, ou seja, a investigação, tem aquela cara de SNI, de submundo, de porão da ditadura. E o general Heleno vem dar uma entrevista e fala claramente o que é a inteligência, quais são os desafios. Ele me disse certa vez de que a dificuldade dele é de que, diante das comunicações modernas, quando ele leva um assunto, entra no gabinete do presidente para dar a notícia, é a função dele, forma o presidente. O presidente já sabe, ficou sabendo por um grupo de WhatsApp. Então fica muito complicado e principalmente filtrar o que é um informe ou o que é informação. Em linguagem militar, informe é uma informação não confirmada. Então tudo isso ele falou, mas principalmente eu destaco foi a habilidade dele em várias oportunidades e várias perguntas ele teve de falar do Supremo, descer o pau no Supremo, mas não, ele segurou e foi muito ali equilibrado quando falava do Supremo. O Supremo, em 2 últimos julgamentos, pegou pesado com a área de inteligência, proibiu o repasse de informações, que é crucial nesse sistema, né? E a formação de investigação de próprios funcionários. Ele revela
que há funcionários no governo trabalhando contra o governo, a famosa sabotagem. Foi uma conversa muito boa, aberta, franca. Muito bem, e para você, Joel, o que você acha desse debate fake news e censura? Pois é, eu acho que não precisamos trilhar nenhum dos caminhos. A gente não precisa tolerar um mundo em que gangues organizadas e financiadas com o objetivo de difamar e caluniar pessoas e desafetos políticos tenham livre curso para suas ações. É isso que vai acontecer se a gente não fizer nada. E a solução do Heleno também ela não basta para isso, porque apenas eu que sou uma vítima, ou estou falando por suposto, tá? A vítima entrar num processo civil contra uma pessoa, isso não dá conta de uma ação de vários produtores de conteúdo difundindo para milhões de pessoas ininterruptamente novas informações. É uma ação de quadrilha mesmo, precisa ser desbaratada. Por isso me parece que o inquérito do STF tem vindo em boa hora e já muitos dos principais personagens dessas lindas historinhas já estão fugidos e reclamando, chorando e felizmente pararam de atuar de forma tão enfática. A gente vê que hoje em dia diminuiu bastante já o grau de agressividade, xingamentos, calúnias contra diversos atores, aí contra STF, contra Congresso, enfim. A coisa já baixou bem. Por outro lado, não precisa ser censura também. Ninguém tá proibindo, ninguém vai proibir a veiculação de uma opinião, de um texto argumentativo, de um argumento, de um vídeo, não é nada disso. E sim, identifica-se grupos organizados para difamar e caluniar e criar conteúdo que manche ou que promova o ódio contra pessoas, isso aí você tem que combater sim. A gente ainda não descobriu como fazer isso da melhor maneira. Uma coisa eu concordo com a Helena, é muito difícil você impedir isso. Você pode conseguir responsabilizar algumas pessoas. As redes sociais deram para todos nós um poder que pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, se muitas pessoas não tiverem uma responsabilidade mínima para atuar nesse meio, não há lei, não há regra, não há investigação que vai impedi-las de espalhar fake news, boatos e calúnias o quanto for. A gente pode, talvez, aí, punir alguns violadores mais graves e premeditados desse mínimo de convivência e diálogo democrático. E quanto ao resto, a gente precisa incentivar na população tanto mais informação, mais ferramentas de pensamento crítico para saberem filtrar melhor sua informação e também mais responsabilidade pessoal, alguma formação de ética ou valores para que a pessoa não ceda a esse impulso. Mas Perfeito. É uma batalha difícil. Adriles, como combater as fake news? Com amplidão, com variedade, com democratização e com variedade absoluta de informação. A mentira, Paulo, é uma característica inerente ao ser humano. Eu vou mais ambiguamente a fundo. Há uma certa angulação da verdade. Está aí na democracia desde a época de Sócrates. Sócrates combatia o que ele chamava de mentiras, que era um princípio sofista. Os sofistas acreditavam que a verdade é uma angulação da retórica. Sócrates acreditava na perseguição da verdade, né, a qualquer custo. Só que Sócrates usava o que para perseguir a verdade? Elementos retóricos. Sócrates achava que tinha um mundo ideal para além do mundo real, como se fosse uma espécie de céu metafísico pré-cristão, né? Isso era uma mentira? Isso era uma fake news? Ou uma percepção subjetiva da realidade? Ou seja, isso para mim quer dizer simplesmente controle. Essa questão é muito simples. Para que você se sinta caluniado, ou injuriado, ou ofendido por alguma eventual mentira que lhe digam a seu respeito, você tem o próprio Código Penal, Código de Injúria, Código de Difamação, de Calúnia. O problema é quando você faz um inquérito ilegal feito pela mais alta Corte Suprema da Justiça do Brasil, feito exclusivamente, subrepticiamente, para perseguir apenas e exclusivamente pessoas vinculadas ao governo ou ao princípio de conservadorismo. Pode ser que algumas delas sejam culpadas? Pode. Mas é uma coisa muito esquisita, é muito subjetiva. O Joel fala de quadrilhas organizadas para disseminar fake news. Uma emissora de televisão ou um grande jornal impresso, quando diz que o presidente é genocida, está fazendo fake news? Quando um rapaz que previu 3 milhões de mortos, impondo desespero às pessoas, que está fazendo propaganda sobre disseminação de fake news, ele também disseminou fake news? Ou seja, quem julga ou não o que é fake news? É muito mais uma questão de poder e uma questão de abuso de poder, de você querer colocar e impor uma opinião
que calha apenas a sua percepção de mundo do que uma real discussão sobre o que é verdade ou mentira. A democracia é tagarela, ela não só admite, como ela precisa de vozes dissonantes que fazem com que a gente persiga a verdade de maneira socrática. Muito bem, girando as vozes dissonantes. Pois não, João Pinheiro, vamos lá. As vozes dissonantes são essenciais para a democracia e para o debate. O que não é essencial é a perversão completa do caráter. É pessoas que chegam com má fé para perverter aquilo e para degradar essas instituições, essa convivência. É isso que precisa ser lidado. O desvio ético, ele tem um limite, a partir do qual, se você tolerar, você coloca em risco a própria existência do sistema. Quem acha que o presidente Bolsonaro é genocida está nessa seara, mas ninguém foi punido, né? Ninguém chama de quadrilha uma organização midiática. A Globo não falou isso não, hein, Adriano? Eu não estou falando. Olha só o seu subconsciente, eu citei alguém aqui. Porque você atribui a Globo sempre, mas a Globo não falou isso não. Fake news.